Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Chegou a hora do nosso mini curso, a primeira aula para todos vocês. Olha, gente, ao longo dessa semana, a Ellen Jordana, ela vai nos trazer aqui uma peça de quilt livre artístico do nosso mini curso. E na aula de hoje, você vai aprender como criar um esboço ou desenho e até treinar movimentos dessa técnica no papel. Vamos conferir então? Primeira aula do nosso mini curso. Olá, eu sou a Ellen Jordana. No mini curso dessa semana, nós aprenderemos uma peça em quilting livre e hoje nós iremos começar com o detalhe, o treinamento no papel. Vamos alfabetizar o nosso cérebro e compreender os movimentos que iremos executar na nossa peça. No nosso minicurso dessa semana, nós iremos abordar o trabalho do quilting artístico, como nós realizamos uma peça artística. Ela é diferente de uma peça utilitária. Um quilting em uma peça utilitária, ele tem o seu valor, ele agrega valor a uma peça, tá? Mas ele não é tão rebuscado, tão trabalhado como um quilting artístico. Muito embora aqui vocês possam observar que nós trabalhamos nesse caminho de mesa com as plumas, fizemos preenchimentos, mas ainda assim ele é um quilting utilitário. Na peça da nossa semana, nós iremos trabalhar com quilting artístico. E esse quilting artístico, ele pode ser emoldurado, ser colocado em uma moldura e também pode ser finalizado com um debrum. Lembrando sempre que o quilting, ele agrega valor à sua peça, seja na costura criativa, no patchwork ou em uma peça somente em quilting livre, sempre será uma peça de valor agregado, porque mesmo sendo um quilting utilitário, ele tem uma arte que ele é feito à mão livre. Essa arte é feita à mão livre. Então, o quilting artístico ou utilitário sempre agregará valor às suas peças. Para começarmos, o ideal é estruturarmos primeiro a peça no papel, desenhar de fato a peça no papel para que a gente possa entender como a nossa peça vai ficar, o resultado final. Então, antes, nós temos disponibilizado para vocês o design que nós iremos trabalhar, também as medidas, todo o material que será utilizado, e a ideia é transformar em uma peça para ficar numa moldura, um quadro, uma peça artística mesmo. Então nós vamos trabalhar sobre o papel, vamos transferir o nosso desenho, vamos riscar o nosso desenho. Ele tem a medida de uma folha A4. Depois de transferirmos a nossa peça, é importante deixarmos uma margem de sobra para que quando formos para a máquina quiltar, seja possível ter um conforto para movimentar as mãos no quilting livre. E essa margem, ela pode ser de 3 a 5 centímetros. Fica bem confortável para essa movimentação. Os designs que nós vamos executar na nossa peça são esses aqui. Então nós vamos começar com movimentos simples, fazendo uma voltinha como se fosse um E para cima, um E para baixo. Podemos fazer esse movimento um pouquinho mais largo, um pouquinho mais juntinho, mas o importante é exercitar antes de ir para a máquina. Vamos fazer também círculos e não tem problema se a bolinha não ficar bem redondinha, não. Pode ficar um pouquinho irregular. Se você quiser, você pode passar o risco em uma moedinha e ir treinando até conseguir fazer o movimento de forma livre. Aqui bolinhas menores. Aqui nós vamos fazer um movimento como se fosse um C para baixo ou um U e vamos voltar.
pegando aqui no final. E aí a gente vai repetindo esse movimento, formando uma concha com bastante eco. Aqui nós temos um movimento que parece um ligeiro S. Tem uma lembrança de um S ao contrário. Mas a gente fecha ele bem aqui, ó. Sobe, traz o movimento de volta. Começando aqui de novo, ó. Vamos imaginar o S aqui, ó. S, faz o eco e fecha ali em cima. Desce, eco novamente, fecha aqui em cima. Aqui pode assemelhar, né, para facilitar para o nosso cérebro compreender o movimento dos veios da casca de uma árvore. Então a gente vem com ele assim, sobe, traz aqui embaixo. E todo esse movimento, primeiro no papel, ele vai auxiliar para o momento em que nós formos quiltar na máquina. Então, o nosso cérebro ele já vai reconhecer o movimento e facilita muito mais o processo do quilting. Então, quanto mais treinarmos no papel, mais fácil fica o processo na máquina. Esse movimento aqui, ele é o mesmo desse anterior, só que um pouquinho mais fechado e levemente inclinado, para que a gente possa ir acostumando o nosso cérebro a trabalhar em várias direções. Aí você vem aqui novamente, ó, uma bolinha, sobe fazendo eco e assim dá sequência. E esse aqui é ele um pouquinho menor, né, mais estreitinho, para fazer também esse movimento que dá a impressão da água se movimentando. Começa com a bolinha, sobe aqui na mesma linha. São movimentos básicos, movimentos de preenchimento do quilting livre. E aqui, o mesmo movimento de S que nós fizemos em cima, nós também iremos fazer aqui embaixo, só que agora virado para a esquerda, né? Então, vamos imaginar o S aqui um pouquinho mais inclinado. Eco, que é essa linha subindo, voltando, descendo o movimento novamente. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, nos acompanhe aqui nas redes sociais, elas estão passando aqui embaixo. Te espero amanhã para a nossa próxima aula.